Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 6º ano do Colégio Emaús. Pessoal, esta aula eu vou usar para corrigir todas as atividades que eu deixei para vocês fazerem. Vou começar com a correção das atividades complementares. Número 1. Uma escala de 1 para 300.000 apresenta uma distância de 15 centímetros entre os pontos A e B. Dessa forma, a correta distância em quilômetros entre esses dois pontos, na realidade, é 1 para 300.000. Cada 1 centímetro no mapa corresponde a 300.000 centímetros no terreno. Nós temos a escala e temos a distância no mapa. A gente precisa saber qual é a distância real, é o que está pedindo, em quilômetros. Como que nós fazemos este cálculo? 15 centímetros vezes 300.000, que vai dar um total de 4.500.000. Ou seja, a gente pegando 4.500.000 e dividindo por 100.000, nós vamos obter 45 quilômetros. Ou a gente andar 5 casas para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5. Vai nos sobrar 45 quilômetros. Então, a nossa resposta é a letra B. Número 2. Uma cidade está localizada a 5 centímetros da outra. Medido sobre um mapa de escala 1 para 200.000, desprezando as distorções normais de uma projeção, marque a opção que indica a distância real em quilômetros entre as cidades. Então, eu tenho de novo a distância no mapa, que é 5 centímetros, e tenho a escala 1 para 200.000. Cada 1 centímetro no mapa corresponde a 200.000 centímetros no terreno, na área real. Como que nós fazemos o cálculo? D maiúsculo, que é a distância real, é igual a 5 vezes 200.000, ou 2 quilômetros. Por quê? Se eu tenho 200.000, eu posso converter para quilômetros. Ou eu divido por 100.000, ou eu tiro 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. O que me sobra? 2. Então, cada 1 centímetro corresponde a 2 quilômetros. Se eu tenho 5 centímetros, cada 5 centímetros vai corresponder a 10 quilômetros. Então, a nossa resposta é a letra C. Número 3. Considere um mapa geográfico cuja escala é de 1 para 1 milhão, ou seja, 1 centímetro no mapa corresponde a 1 milhão de centímetros no terreno, na área real. E a distância em linha reta entre duas cidades é de aproximadamente 7 centímetros. Assinale a alternativa que indica corretamente a distância real em quilômetros entre essas duas cidades. Então, eu tenho a escala e tenho a distância real. Está me pedindo? Não, eu tenho a escala e tenho a distância no mapa, né, gente? Está me pedindo a distância real. Já sabemos como fazer o cálculo. 7 vezes 1 milhão, 7 milhões. Se eu pego 7 milhões e divido por 100.000, vão me sobrar 70. Ou, se eu volto 5 casas para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5. Me sobra 70 quilômetros. A nossa resposta é a letra B. Vamos passar agora para as páginas do livro, tá bem? Página 70. Observe o perfil topográfico da página 68 e o bloco diagrama da página 69 e responda. Que elemento da paisagem eles representam? O próprio nome diz, né? Perfil topográfico, topografia, altitude, relevo, assim como o bloco diagrama também. Embora o bloco diagrama ele é uma representação tridimensional, ele traga outras informações para a gente também, como alguns elementos naturais e alguns elementos sociais. Então, é o relevo que esses dois representam. Aponte a principal diferença entre eles. O perfil topográfico, gente, ele é uma representação bidimensional. Já o bloco diagrama é uma representação tridimensional. Com base nas representações espaciais que você estudou nesse capítulo, aponte aquela mais apropriada para
calcular a distância entre lugares que estão de lados opostos do planeta. Nesse caso, o globo ele é mais indicado, porque quando a gente pega o globo e verifica as distâncias, a posição, a localização, a gente consegue dimensionar melhor para qual é lado a gente precisa se deslocar, né? Para chegar em determinado local. Letra B. Representar as ruas do município em que você mora. Aí já vai ser um mapa, estilo uma planta, com uma escala grande, né? Para a gente conseguir identificar as ruas. Uma planta ou uma maquete. Letra C. Representar as diferenças de altimetria do terreno, que é o percurso de uma competição de ciclismo. E aí? Bloco diagrama ou perfil topográfico. No bloco diagrama também, a gente pode ter a representação de um mapa topográfico também, tá, pessoal? Página 71. Qual é a importância das imagens de satélite para o combate ao desmatamento da floresta amazônica? Bom, gente, na página 71, para a gente fazer ela, é preciso ler um texto que está falando sobre o mapeamento por satélite da região da floresta amazônica. E sobre este mapeamento fala, inclusive, que quando os madeireiros, né, vão para a região para desmatar em época de chuva, imaginando que eles não serão vistos, né, não serão pegos, os estudiosos adotaram um novo sistema de mapeamento. É um mapeamento via satélite que consegue capturar a expansão desse desmatamento até em dias nublados, em dias chuvosos. Qual é a importância das imagens de satélite para o combate ao desmatamento? É importante perceber que com as imagens de satélite é possível visualizar as áreas que sofreram desmatamento. Como o satélite gera imagens da região constantemente, além de fazer a comparação entre as imagens de um mesmo local, né? Se a gente comparar também a imagem de um mesmo local em relação a períodos diferentes, né? Consegue perceber o avanço do desmatamento. É facilitado o trabalho de localização e identificação de áreas desmatadas. B. Qual é a vantagem desse novo satélite em relação aos anteriores para detectar o desmatamento? O novo satélite permite leituras da área tanto no período noturno como em períodos chuvosos, algo que era inviável com os satélites anteriores. C. Segundo o texto, qual é a principal atividade econômica que ameaça a floresta? Como isso se dá? Os madeireiros se aproveitavam do período mais chuvoso do ano para desmatar as áreas da floresta, pois era mais fácil de não serem flagrados pelo monitoramento dos satélites disponíveis até então. Você concorda com a frase? Não basta ter um sistema moderno de monitoramento se não houver fiscalização. Converse com os colegas. Bom, gente, não é necessário só monitorar, é necessário fiscalizar e punir quem desrespeita a legislação ambiental. Fiscalizar e punir com multas severas, né? Temos que refletir que a fiscalização é tão importante quanto o monitoramento da área, pois, sem a fiscalização, ainda que os episódios de desmatamento sejam flagrados, eles continuarão existindo. Letra E. Além da vegetação e dos animais do local, alguns povos que vivem nessa região também sofrem com o desmatamento da floresta. Pesquise em jornais, revistas e na internet ao menos um dos povos que sofrem com o desmatamento da Amazônia. Explique como o desmatamento afeta a vida desses povos. Bom, gente, esses povos eles dependem da floresta para a sua sobrevivência. São os povos indígenas, são os povos tradicionais, são os seringueiros. Então, quando há um desmatamento, esses povos eles perdem a sua habitação, eles perdem o seu terreno, eles perdem a sua fonte de produção. Então, as consequências elas são diversas. Afeta povos indígenas e povos tradicionais, como os ribeirinhos, ou ainda comunidades extrativistas, como os seringueiros. A forma como o desmatamento afeta cada um dos povos da região é muito diversa.
com a perda de suas moradias, da manutenção e preservação de suas tradições, da redução de áreas que servem à sua sobrevivência. Página 72. Observe o mapa das principais cidades da Bahia e resolva as atividades. O mapa tem uma escala gráfica na qual 1 centímetro equivale a 180 quilômetros na realidade. Qual é a escala numérica do mapa? Lembra que a escala numérica, 1 centímetro, corresponde a tantos centímetros? Então, aqui, 180 quilômetros, nós vamos multiplicar por 100.000. Ou acrescentar 5 casas decimais, o que nós vamos ter? 1 para 18 milhões. Essa é a escala numérica correspondente. Letra B, complete o quadro. O quadro, gente, vocês vão ter que ter medido no mapa, com a régua, as distâncias, indicadas de acordo com as cidades. Camaçari, até Senhor do Bonfim. Qual que é a distância no mapa? 1,9 centímetros. E a distância real? Nós vamos fazer 1,9 vezes 180, que é a escala em quilômetros, né? Cada 1 centímetro no mapa corresponde a 180 quilômetros no terreno. Nós vamos obter 342 quilômetros. Barreiras até Vitória da Conquista. Distância no mapa, 3,2 centímetros. 3,2 vezes 180, 576. Salvador a Ilhéus, 1,2 vezes 180, que vai dar 216. Juazeiro e Itabuna, 3,5 centímetros no mapa, que multiplicado a 180 dá 630. Bom Jesus da Lapa a Itabuna, 2,4 centímetros no mapa, que multiplicado por 180 vai dar 432 quilômetros. Salvador a Barreiras, 4,3 centímetros no mapa, que multiplicado por 180 vai dar 774. Feira de Santana a Camaçari, 0,6 centímetros no mapa, que multiplicado por 180 vai dar 108 quilômetros. Número 2. Observe os mapas das páginas 58, 59 e 60 e responda as questões. Letra A. Por meio dos títulos dos mapas, você consegue identificar as informações que eles representam? Justifique sua resposta. Sim, a gente consegue identificar. Precisamos relacionar as informações representadas nos mapas com os títulos deles. Os títulos dos mapas, eles devem apresentar informações como a localização da área retratada e o tipo de fenômeno representado. B. Qual dos mapas apresentados se assemelha mais a um mapa que você pode observar na tela de um celular ou em um GPS? Justifique sua resposta. O primeiro mapa, né, é uma planta sobre o bairro de Fortaleza, né, gente? Ele mostra as ruas e locais do bairro, o que é semelhante a um mapa gerado pelo GPS. No momento em que são inseridas no equipamento as coordenadas geográficas ou pontos de referência do local. Esse mapa ele é em formato de planta, né? Uma escala maior, tem uma área menor mapeada com um nível maior de detalhes, né, gente? Número 3. Qual é a diferença entre escala gráfica e escala numérica? A escala gráfica ela vai expressar a relação entre o mapa e a realidade por meio de um gráfico de barras. A escala numérica vai mostrar essa relação por meio de uma fração, 1 para tal número, 1 dividindo tal número. Número 4. Pesquise um mapa ou planta do município ou bairro onde você mora ou onde fica a sua escola. Você poderá encontrar um mapa desses na escola, na prefeitura ou na internet. Com base nele, faça o que se pede. Então, está pedindo para vocês achar a escala desse mapa, ver se ela é escala gráfica ou numérica, né? Escolha algum local representativo da cidade ou bairro, uma igreja, uma praça, um hospital, um teatro, um parque. Depois, calcule em linha reta a distância em metros ou em quilômetros entre esse local e a sua casa ou escola. A letra B, então, do 4, também é para vocês fazerem, tá, gente?
Número 5. Pesquise em livros, revistas, enciclopédias ou na internet informações sobre mapas antigos do Brasil e do mundo e selecione alguns exemplos. Escreva um pequeno texto destacando as principais características dos mapas selecionados. Escreva um pequeno texto, destacando. Tente responder as seguintes questões. Quais informações eram apresentadas nos mapas? A quem interessavam as informações registradas nos mapas? O que o material selecionado expressa sobre a história da cartografia no Brasil e no mundo? Bom, gente, as fontes dos mapas, os títulos e o ano de elaboração de cada um deles, o que mostrava essas representações, que continentes foram representados, quais elementos cartográficos existem nesses mapas e se existem símbolos que os mapas atuais não mostram. Então, tudo isso vocês teriam que observar para fazer esse levantamento, tá? Para escrever esse pequeno texto. Então, vocês tinham que observar as fontes dos mapas, os títulos e o ano de elaboração, todos esses detalhes que compõem a linguagem cartográfica, tá? Página 73. Número 1. Diferentes sociedades representaram os espaços de acordo com sua época e seu modo de enxergar o mundo. Em duplas, observem o mapa a seguir, elaborado em 220 anos antes de Cristo, pelo astrônomo e geógrafo grego Eratóstenes. Depois, respondam as questões. Letra A. Eratóstenes viveu há mais de 2.000 anos, na época conhecida como Antiguidade Clássica. Naquele tempo, os gregos e outros povos europeus não conheciam a maior parte da superfície terrestre. Esse mapa representa o mundo por eles na época. O que chama sua atenção ao observar o mapa? O mapa de Eratóstenes não representa todos os continentes conhecidos atualmente. E o que chama mais atenção também, gente, é o contorno de alguns continentes, né? Letra B. Qual seria o atual continente que está nomeado como Líbia no mapa? Justifique a sua resposta. Esse continente é o continente africano, né, gente? Nós podemos chegar a essa conclusão a partir da observação da posição deste continente representado abaixo do continente europeu. O que falta nesse mapa mundi? Faltam alguns continentes, né? Continente americano, a Oceania e a Antártida. Letra D. Qual parte da superfície terrestre está representada de forma mais aproximada da conhecida atualmente? De acordo com o mapa, o continente europeu é o que apresenta o contorno mais semelhante. Letra E. Quais continentes estão representados de forma completamente diferente dos mapas elaborados atualmente? A África e a Ásia. Letra F. Com base no que estudou neste capítulo, como você classificaria o mapa de Eratóstenes? Justifique sua resposta. O mapa de Eratóstenes é um mapa histórico, ele pode ser classificado como um mapa histórico, né, gente? Os mapas históricos, eles representam os espaços como eles eram antigamente. E como naquela época não tinham conhecimento em relação ao mundo, de toda a superfície do planeta, ele representou aquilo que ele conhecia, né? Os mapas antigos eram esquemas sem escalas e sem as convenções cartográficas que usamos hoje, embora tenham sido usadas as distâncias conhecidas à época. Os mapas retratam a visão de mundo de quem os elabora, a quem cabe selecionar os elementos a serem transmitidos, ou seja, o mapa atende aos interesses da pessoa que o elabora. Número 2. Entre as frases abaixo, selecione a que está mais de acordo com o que você aprendeu nessa atividade. Nós temos duas frases. Ao longo do tempo, à medida que novas terras e técnicas foram descobertas, os cartógrafos representaram o mundo de diversas maneiras. Atualmente, consigo visualizar o mapa de um país distante do Brasil com apenas um clique. Finalizamos a nossa correção. Até a próxima aula. Bons estudos para vocês e lembrem-se, juntos no caminho certo.